Outra curiosidade que é interessante, que apesar que o nascimento de Jesus ele é um divisor da história, antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus não nasceu no ano zero. Então a gente tem a nossa mentalidade como existe antes de Cristo e depois de Cristo, a gente acha que Jesus então nasceu no zero. E na verdade é provável que Jesus tenha nascido em 6 a 4 antes de Cristo, né? Então ele nasceu antes dele mesmo, né? Mas isso é na datação, do jeito de contar a história. Pois a narrativa bíblica, se você for no livro de Mateus, no capítulo 12, apresenta que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. E o rei Herodes, ele morreu em 4 antes de Cristo. Então veja bem, a narrativa bíblica vai dizer que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes, e rei Herodes ele morreu em 4 antes de Cristo. Então, por isso que possivelmente Jesus tenha nascido em 6 a 4 antes de Cristo. Então, é outra curiosidade que é interessante para vocês também, que de repente vocês ficam replicando que Jesus nasceu no ano zero. E sim, o nascimento de Jesus é um divisor da história. A CDC, né, antes de Cristo, depois de Cristo, mas muito provavelmente ele nasceu em 6 antes de Cristo e 4 antes de Cristo. É também interessante deixar claro aqui que o primeiro evangelho ali em Marcos, cronologicamente falando, é o evangelho de Marcos, que ele foi escrito nos anos 70 a 71 depois de Cristo. Então, apesar que a nossa Bíblia, o primeiro evangelho é Mateus, mas a nossa Bíblia não está organizada no sentido cronológico, mas ela está organizada, Luiz, no sentido de assunto. Por isso que quando você pega os evangelhos, o primeiro livro é Mateus, mas na ordem cronológica, o primeiro livro a ser escrito é Marcos, que foi escrito em 70 a 71 depois de Cristo. E nele está registrado o nascimento de Jesus, e muitos, eles pegam e dizem assim, mas Jesus não nasceu em Belém? Presta atenção nisso que eu vou ler. Lucas é mais específico ao afirmar que os pais de Jesus viviam em Nazaré, na Galiléia, e por conta de um censo organizado pelo imperador, deveriam estar na cidade de seus ancestrais, que era Belém. Então José, pai de Jesus, era descendente da casa de Davi, porque as profecias diziam que Jesus viria da origem de Davi. Então José era descendente da casa de Davi e Belém era a cidade do rei Davi. Então a história bíblica vai nos falar sobre Jesus ter nascido numa manjedoura. E nós, quando ouvimos essa afirmação de Jesus ter nascido numa manjedoura, como nós estamos aqui na mentalidade ocidental, nós imaginamos um curral, né? Nós imaginamos um curral. É onde os animais ficam presos lá, né? Um cercadinho. Mas é muito interessante, quando eu fui para Israel em 2017, que eu fui visitar o provável local do nascimento de Jesus, e é uma gruta, é tipo uma caverna. Inclusive eu tenho uma foto e eu vou estar mandando lá no meu grupo, no grupo exclusivo de conteúdo. E eu vou enviar essa imagem também para vocês. Vocês vão até me encontrar na imagem, eu tô até assim olhando para as paredes, olhando para o teto, porque eu também tinha essa concepção de um curralzinho assim, né? Com cerquinha e tal, né? E, na verdade, se for realmente aquele lugar que nós visitamos, onde Jesus nasceu, que possivelmente a história aponta aquele local, é uma espécie de uma gruta, é uma caverna. Mas é porque quando a gente lê a história bíblica, a gente traz as imagens do nosso contexto. E o contexto deles é totalmente diferente. Então, as ovelhas, elas eram guardadas dentro de cavernas, tipo grutas mesmo.